Ok? Mais alguma informação? Esse trabalho você vai ter que me entregar no dia da sua prova. Que dia é? Quarta-feira, dia 19. Quem não entregar o trabalho, já era, também não recebo mais. Porque é meu último dia de trabalho na escola e eu não volto mais aqui. Tá entendendo? A semana, tá querendo que vai embora? Uma coisa é certa, professor de química, para fazer o que eu faço. Se você me acha ruim, mas você não sabe valorizar o professor. Você não sabe. Então, veja, nós vamos obter sulfato de ferro, que é uma substância vendida em farmácia, a preço de banana. Preço de banana, então já está dizendo. Alto preço, que é uma medicação usada, deixa isso aí, que dá para ele trabalhar muito bem. Deixa aí. Vai ser um sufoco, mas a gente tem que trabalhar assim. Abre lá, fecha aqui, e aqui a gente vai trabalhar. Tá? Ele é indicado para casos de anemia, principalmente a anemia aguda. Tá? Por essa razão, esse remédio, você for levar para casa, não vai comer à toa, porque ele não está sendo fabricado dentro do processo padrão. Eu faço o teste, pode até ser usado, mas se você tiver de usar, use no alimento. Use no feijão, ou na carne, ou qualquer coisa assim, mas não use ele puro. Ele é muito forte, ele tem um sabor estridente, além do azedo. O que a gente vai preparar aqui. Estou dando logo a dica, porque se você for levar, já viu. Que bom, né? Estou sendo filmado. Então vejamos o que a gente vai fazer. Eu vou precisar. Vou fazer duas análises. Um para aqui, para essa turma, e outro para a turma de lá. Então vocês que estão aí perto, vocês viram para lá. Essa turma que está, fica aqui. Vocês daí, da última fila, vira para lá que eu vou para lá. Agora, não, pode ficar aí enquanto eu estou fazendo aqui o preparo. Não é muito caro uma análise, né? Bombril. Porque você tem que ter ferro em pequenas partículas para interagir com o ácido, né? Como é o nome desse potinho, professor? O quê? O nome desse potinho? O potinho? Aqui não tem potinho. Aqui é Becker, está lá em cima, o primeiro, Becker. Vocês vão terminar o curso e não sabem o nome do material. Então tá aí. Eu só tenho somente 50 ml aqui, ó. De ácido sulfúrico a 25%. Na outra turma eu peguei então 150 ml de água. Já não é uma análise correta porque a água potável ela contém sais minerais. Então ela não é uma análise correta. Já foge o padrão por aí. Você tem que usar água destilada. Nós não temos água destilada, tá bom? A gente vai na água comum. Então, eu vou adicionar ao bombril essa água, ou essa solução de sulfato ou de ácido sulfúrico a 25%. Você pode verificar, ele vai começar a interagir. Enquanto eu preparo a outra, ela vai ficar aqui. E começar a cheirar. Hein? Isso aqui é uma capela. Isso aqui é o exaustor, ele está puxando, capela. Isso é o exaustor, ele está puxando para cima o gás indesejável, porque esse gás, ele é tóxico, você não pode cheirar, você pode até morrer imediatamente. O que é que essa porta? Não, mas acontece que quando está liberando, não está liberando. Ele está na capela, meu filho. Ele está sendo sugado lá para cima. Aí a capela suga. O quê? Explica melhor
A capela é para fazer análises perigosas com gás, principalmente com gás. Passa logo na mesa, né? Botar. E se o senhor colocou quanto? 50 ml de água por Até calma. que aí não... Vou tomar 150 ml de água. H2O. E potável. H2O. Enquanto aquela análise ali vai acontecendo. Então vou tomar 150 ml. Não precisa ser uma medida exata, porque nós não estamos trabalhando com minúcia, tá? Mais ou menos exato. Esse ácido já está acabando, ele está altamente poluído, tá? Também ácido sulfúrico. Eu vou tomar 50 ml dele. Se der, bem, é para acabar logo com essa bronca. Ele está altamente poluído. Será que vai dar certo pegar as polideiras? Porque ele está interagindo o aço com o ferro. Dá para ver aí? Então, vão anotando, faz suas correções devidas. Olha a brincadeira, né? Olha a brincadeira. 50 para 150. Você vai tomar, tá aparecendo sua conta aí, 150 ml de água, 50 de ácido. Quando você distribui aí, vai ficar 25%. Ou seja, 75 de água e 25 de ácido. Peraí, vocês vão fazendo a pergunta, vai juntando para depois, quando eu parar, aí vocês fazendo a pergunta. E fica fazendo a pergunta sem sentido. Vê se faz a pergunta objetiva. Hein? A fumaça. Vocês querem tocar aqui para ver o que aconteceu? Não, tocar no Becker. Não é para tocar dentro da coisa, não. Chega pra cá aí, professor. Vou colocar o dedo aqui, ou você lá vai dentro, ou então ele vai comer seu dedo imediatamente. O meu dedo? Cuidado, professor. Eu vou tomar 50 ml e não vou colocar aqui, não, vou colocar lá na janela, porque senão vocês não vão suportar. Não vai suportar. Porque ele está quente. A reação é rápida. Tá com medo de quê? Vai comer seu dedo, rapaz. Brincadeira com as coisas que você sabe. A reação é rápida. Aquilo ali é hidrogênio saindo. Hidrogênio saindo. Aquela fumaça ali é gás de hidrogênio.
Menina, por favor, dá para você ver aqui. Copiar, agora é a hora das perguntas. Vamos fazer um retrospecto que eu fiz aqui agora. Eu tomei inicialmente o bombril, que representa o ferro, pôr aqui no fundo do becker, e adicionei 50 ml de ácido sulfúrico a 25%. Correto? A reação vai se processar. No final da reação, a gente vai ter uma solução nessa cor que você está vendo aí, mas por cima vai ficar sobrenadante alguma coisa preta, que é carvão vegetal. Veja bem, o ferro, quando ele é produzido, na natureza é óxido de ferro. Ele passa por um processo de aquecimento e o oxigênio vai embora e fica o ferro, tá? Também derretido. Então, o ferro naquelas condições, ele é maleável, ou seja, você pega, dobra, faz dele o que quer. Então, o necessário é que se adicione carvão vegetal, carbono, que é carbono, em uma proporção de 5 a 10. 5% é o ferro gusa que se usa na construção civil. Então você pode dobrar ele com a chave, fazer movimento, mas ele já é um pouco rígido. E 10% é aço. Aço não se dobra, quebra. Então quando ele está numa dosagem de 10%, você vai dobrar e ele quebra no lugar. Esse aqui é o ferro gusa, é extraído do ferro gusa. Então ele tem 5% de carvão. Então a substância sobrenadante que você vai ter aí, nada mais é do que carvão. Olha, chega no lugar que você pode trabalhar. É o cineasta técnico. Olha, começa a reação se for mais rápido. Olha aí, ó. Só tem um cheirinho característico. Ainda de hidrogênio. Cheiro de cimento, professor. Cheiro de que hein, professor? Ficou com cheiro de cimento. Vamos fazer o seguinte. O nome dessa parada aí é o quê? Hein? É a aproveita. Isso aí, aproveita. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira para não sair. Esse líquido de Eu uma boto da moeda, rua e perde ponto. professor. Essa aproveita é professor. Aproveita funil de separação. Tá lá, ó. Ô, professor, esse líquido de uma moeda é o quê? Fala, minha filha, diga. Esse líquido azul é o quê? Isso o quê? Esse líquido azul é o quê? Ó, vamos chegar lá. Pera aí, tenha calma. Não ande na frente do corpo. Isso aí é o quê? Esse papel? Esse papel é o quê? Para que serve esse papel? Mas só que a gente vai utilizar aqui para coar. Oxi! Aí, ó. Tá vendo que ele tá pretinho? Ela foi de via. Mas nem tudo que é preto é ruim, né? Com certeza. Vamos nessa. Tá bom, tá gostando aí, né? Cuidado, professor, você não tomar água.
Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você vai, então, isso é um processo de quê? Filtração. Então você está filtrando aqui, tirando então a impureza, que foi aqui no preto. Professor, isso que dá embaixo é o que? O que está embaixo? Solução de sulfato de ferro, líquido. Solução de sulfato de ferro líquido. Não, fale alto, pelo amor de Deus. Hã? Em cima do papel ficou o carvão. Você está coando. Naquele papelzão. Você está vendo como a temperatura acelera a reação. Você viu que aquele ó, que a gente colocou, esse estava mais frio, está demorando a reação acontecer. Tá? Deixa de bobeira. Você está sentindo o que aí? Você nunca vai trabalhar no laboratório de nada. Desse jeito vocês vão trabalhar nunca. Pronto? Veja bem. Na primeira amostra, eu colhi aí 38 ml de solução de sulfato de ferro. Eu vou adicionar igual quantidade de álcool. Sulfato de ferro. Está lá em cima, ó, a obtenção do sulfato de ferro lá. Igual quantidade. Então foi 38, eu vou para 76, não é isso? Não necessariamente é obrigado a colocar tudo isso, porque eu vou precisar desse álcool. Né? O álcool está pouco. Foi para quanto tempo? Tem um álcool velho aqui. A quantidade de álcool. Igual quantidade. Se você ter 36, você colocar 36 de álcool também. 38, eu encontrei 38, não foi? 38, 38. Eita, professor. Não tem problema. Aqui ele está neutralizado, você já tem o sal. Né? O sal é neutro, não tem essa. O senhor colocou 38 de álcool. Ah. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um beck aí em cima, não? Não tem. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vou precisar desse becker. Olha, vou tirar a solução sobrenadante. E embaixo você tem um sal, ó. Peraí, se eu se pegou com o papo de ferro e botou nessa parte do beck. Eu vou fazer todo o retrospecto, A viu? solução que o professor É esse daqui mesmo. Olha, ele está aqui. Eu vou desocupar isso aqui para colocar esse. Mas o professor só está aqui. Esse é da outra turma. Da outra turma. A produção da outra turma foi essa aqui, ó. Sal azul. Será que se eu botar no arroz? Você não precisa disso. Quem precisa disso é... Você vai lavar o negócio não, professor?
a mão um pouquinho. Se você vai observar, esse vai, os cristalzinhos vai começar a depositar no fundo do beco. Aí, ó. Quem quiser filmar. Ok? A outra turma. O que Tem um pedaço de papel, eu tenho papel aqui, senão vai sobrar. Um pedaço de papel. Não, um caderno, uma folha de caderno, vá. Umas folhas de caderno, vá. Divida no meio, divida no meio. Oh, meu Deus. Bem dividido, senhor. Você é minha secretária para isso. Não. Quer ser minha secretária? Vai ganhar ponto? Ganha. Ah, então quero. Negativo. Ponto negativo. Professor, quer aquela paradinha ali? Eu vou explicar tudo, Rafael. Tenha calma. Tá bom. Você tá vendo? É porque eu estou precisando do Becker. Eu vou explicar ali. Aqui a outra produção da turma. A produção aqui não foi boa, não. A primeira produção foi bem maior. Nós estamos no Leonor Calmon produzindo sulfato de ferro vendido na farmácia a preço. Deixa eu lavar aí. Quer que eu lave, professor? Não vou lavar, não? Não, meu filho, deixe sem lavar. Na hora a gente vê o que a gente vai fazer. Tenha calma, eu vou explicar tudo de vez. Aí depois da explicação vocês veem o que a gente vai fazer. A outra amostra, ó. Esse som não pode ser usado, não pode? Pode me usar. Vamos lá. Professor, esse sal pode ser utilizado. Esse sal se pode comer? Pode utilizar. Não. Não, pode não, passa aí. Sal é neutro. Sal não tem interação. Ele é ruim. Para você comer ele puro assim é ruim. Mas você coloca na comida. Pode provar. Pode ver. É para você levar para casa. Pode provar agora. Vai provar, professor? Agora. Isso. Mas tenha Pode tempo. provar agora? Peraí, calma. Não vá sair comendo por aí. Se você não tem necessidade de comer isso aí, você pode fazer experiências, tudo bem. Mas para ficar comendo, misturar, você não sabe fazer. Quem vai apressar se você está com anemia é o médico. Isso só serve para anemia, não vai adiantar você passar todo mundo. Não serve pra mim. Agora só na pipoca tratando. Pode só na pipoca porque... Já foi, né? Já filmou o que tem que filmar? Não. Eita, mas eu tô bonito pra tudo, né? Vamos lá. Dá pra ver melhor. Esse foi mais, né? 45, não sei o que aconteceu. Mas foi Segunda mais. amostra aí, né, professor? Então eu vou botar igual a quantidade de álcool, 45 também. 45 de quê, professor de álcool? Vai para 90 ml, não é isso? O outro deu 45. Pronto. Pode ser o quê? Pra ele botar 45, tem que ter dado 45. Deu 45 essa segunda amostra. Aqui não tem perigo, porque está neutralizado. Isso aí é sal. Sal é neutro. Você coloca a fenaftalina e não vai provar ninguém. Pronto, agora vocês. Professor, Ah, secretária. o carvão tem perigo? Aí? Se tocar no carvão, Tenha calma. se tocar no carvão tem alguma coisa? Se tocar em quê? Carvão.
Não. Está tudo neutralizado aqui. Tá tudo Entendeu? meu. Você, a solução é que você não pode andar colocando dinheiro porque ela está forte. Por exemplo, a solução, essa daqui. Não é necessário você colocar o dedo aqui. Se você colocar, você tem que lavar imediatamente, senão ele vai corroer aqui. Vai, demora. Vamos agora fazer um retrospecto para a gente fazer a chamada. E depois vocês fazem a pergunta. Então, novamente, olha o barulho. Adicionei bombril. Em seguida, a solução de ácido fúrico 25. Deixou interagir. Depois da reação completada, você passa pelo processo de filtração, filtra, aí você obtém a solução de sulfato de ferro. Solução é líquido, né? Pronto. A quantidade que você obteve, você coloca igual quantidade de álcool. Isso eu já estou fazendo desenvolvimento do trabalho. Agita e transfere para o beck e deixa acontecer a deposição. Então vai acontecer o depósito do sal no fundo do beck. Você pode estar olhando aí que tem quantas pedrinhas desce, ó. Tá vendo? Vai lá para o fundo do beck. Deixa acontecer por um tempo. Depois você faz. Como é esse processo de tirar a água daqui, a água sobe na dentro, jogando para cá, como é que é? A decantação. E você vê que ainda está nessa água sobrenadante, e essa solução sobrenadante, ainda tem ainda cristais que estão depositando. Isso aqui é o todo. Pronto. Encerrou a análise aí e o desenvolvimento da análise. O que é que isso aqui é solução de sulfato de ferro, só que está diluída. A concentrada aconteceu logo. Essa é a diluída, ainda está ainda depositando. Isso não tem nada de água. Você está vendo a coloração, a água dessa cor? Não está. Vem lá. Agora as perguntas. Façam agora ou então calem-se para sempre. Professor, o senhor disse que ia fazer um treinamento sobre as Um por um, passa a pergunta, levanta o dedo e vamos ver como é que a gente responde isso aí. Diga aí, Alex. Professor, o senhor disse que ia fazer Atenda para a pergunta dela. O senhor disse que ia fazer um treinamento para as equipes, fazer relatório. Quando vai ocorrer esse treinamento? Não, esse treinamento é para o relatório final. A gente vai pegar, você vai escolher 2 companheiros da sua equipe e trazer para ele fazer o treinamento. Porque no dia de fazer o teste, é esses 2. Se um adoecer, o outro assume. Porque ele vai ser responsável pela equipe. Se fizer uma análise desgraçadamente ruim, ele lá erra com toda a equipe, porque a nota é dada na hora. Você faz a análise, faz o cálculo e me dá o resultado na hora. E eu já dou tua nota e você vai sair daí sambando. Então, se porventura você não sair bem. Isso aí é outra coisa. Eu quero perguntar aderente aqui. Vamos nessa. Esse carvão e esse sal O carvão. O que tem? é usado para alguma coisa específica ou não? Não, meu filho, é específico, porque você vai adicionar. Eu tenho um ferro gusa, quando ele sai da siderúrgica, ele sai já é dosado. A proporção que ele sai já é dosado do carvão. A própria fábrica, a planta da fábrica, já deixa sair o ferro gusa e a dosagem de carvão também. Porque esse carvão aqui é carvão em pó. Tá? Então a proporção de massa de ferro é a proporção de massa de carvão. Ele já sai lá e é dosado nessa planta da fábrica. Vocês um dia vão conhecer uma fábrica como é que ela processa. Então já é dosado ali e já sai na. Se é para ferro, a dosagem é 10. Se é para aço, a dosagem é 10. Se é para ferro, a dosagem é 5. Então é isso, o carvão que está vendo aqui. Nada mais é do que carvão vegetal. Ok? Ok.
Alguma pergunta a mais? Ainda temos tempo. Ninguém está perguntando, não? Cadê? Esse sal é bom para anemia. Você fica pálido, amarelo e toma sal. Anemia, só quem pode constatar se você está anêmico é o médico. Por que ele ajuda na anemia? Ah, não, mas quem pode dizer isso é o médico também, eu sou químico. Não, mas o que ele tem de diferente do... Não, porque eu posso manipular. Eu sou químico geral. Eu posso manipular. Tanto eu posso lecionar, ou melhor, eu posso servir como químico, tanto na escola como na fábrica. Eu trabalhei 10 anos, 6 meses na fábrica. De lá eu vim para cá. Meu primeiro emprego foi na fábrica. Depois vim para cá. Aqui eu sei que isso aqui, não, estou tentando explicar para chegar lá. Aqui eu sei porque a indicação é essa lá. Estou perguntando qual é a diferença desse sal para o sal normal. Para o quê? O sal normal. Esse tem ferro, o outro é sódio. Pronto, ela respondeu para você. Tá bom? Mais pergunta? Eu não posso ir lá daqui, não. Bora. Por quê? Se eu não tivesse colocado álcool, boa pergunta. Se eu não tivesse colocado água, você não ia para lugar nenhum. Está parado. Você não pode pegar um aço concentrado e fazer uma reação direta. Porque não pode, não deve. Ele está forte. A interação não é qualquer ácido concentrado. Se você mistura ele diretamente, a explosão é na hora. O álcool, essa é a pergunta mais interessante. Sem o álcool, você não tem depósito. O álcool ele vai servir como um extrator, ele vai extrair. Você viu? Todo mundo pegou isso aí? É a pergunta mais importante. Saiu tudo aqui o álcool. Sem o álcool nada feito, é isso. Mais uma pergunta. Isso é bom, né? Aí, olha. Tem que aparecer minha cara, não. Agora eu quero que apareça você, né?